mosquito, enfim. Daí parece que a presença de Deus está muito distante, ele não tem muito acesso, né? Mas que bom que não é assim, e não precisa ser assim, não deve ser assim. Por que, amados? Ontem o pastor Luiz Henrique trouxe essa ênfase, porque o amor de Deus foi revelado a nós primeiro, porque Deus chegou a nós, Ele não exigiu uma condição, Ele não pensou assim, opa, o Guinter primeiro vai ter que dar um jeito no cabelo dele, né? A barba então tem que estar nos trinques, ele tem que estar ali, bonitinho, o coração dele tem que estar assim, zero, sem pecado, ele tem que estar, né, sorrindo toda hora, mostrando os dentes, principalmente quando tira foto. Aí eu vou me revelar a Ele, aí eu vou me achegar a Ele. Ou talvez pensando antes, quando ainda não conhecia o Senhor, não, a coisa vai ter que ser, né? Tem que ser power. Deus pensando, tem que ser uma coisa assim de arrebentar. Esse cara ainda é duro, está precisando, né, de pelo menos uma tarde de banho de piscina. Quem aqui se converteu ou ouviu o Evangelho tomando banho de piscina? Levanta a mão. Foi evangelizado num banho de piscina? Levanta a mão. Vocês perderam essa. Deus, olha, para mim Deus foi muito bom. Olha, realmente eu não escutei um testemunho assim de que foi evangelizado num banho de piscina. Eu já fui discipulado. Então, aquele discipulado ali foi. Não sei se vai se permitir. Mas eu fui evangelizado numa tarde de piscina, né? Pastor Luiz Henrique, amado irmão Ike, né? Querido pai espiritual, tirou, não foi tão sacrificante, né, irmão? Um banho de piscina ali na BB, éramos funcionários ali, trabalhávamos juntos, e aí eu vim o testemunho dele, ele contando, o que ele falou ontem, né? Eu fui participante dessa história toda, né, de Deus na vida dele, lá em 1981, né? E aquilo, ferveu no meu coração. Mas Deus chegou assim. Deus não exigiu muita coisa, Ele só queria que eu abrisse os meus ouvidos, né? Mais ainda o meu coração. Claro, cada um tem o seu testemunho, né? Uns mais impactantes, né? Tanto que desce fogo do céu, outros têm, né? Não sei, passa um elefante na frente, né? Eu só vou crer se passar um elefante na minha frente, glória. Pode ser. Mais para lá. Tudo bem, né? Silmar que pode dar esses testemunhos, né? Mas cada um tem a sua história com Deus, a maneira como Deus se achegou a Ele. E não pensa que porque tu é filho de pais crentes, convertidos, aqueles pais que têm aquele testemunho legal, tremendo, e tu nasceu num lar cristão, e parece que assim, cresceu naquele ambiente que é tudo muito, né? Eu não tive aquelas experiências fortes com o mundo. Parece que meu testemunho assim não é tão impactante, não é tão temperado. Eu quero te dizer, feliz tu é, feliz tu é. Bonita flor, né? Essa flor se chama búzios. Parece uma moita, um capim mas é um búzios. Isso aí custa caríssimo. Não pensa que a tua história, a maneira como Deus chegou a ti foi rasinha, foi uma experiência não muito, né? Quase não vale a pena dar testemunho disso.
contar para as pessoas, né? Deixa aqueles irmãos, né, que tem aquela história assim, impactante. Esse sim vale a pena ouvir. Não quer dizer que tu és feliz, muito feliz, privilegiado, que tu não precisou experimentar o mundo, como ontem a Mari contando, Lajeado, 4 jovens foram mortos. Não foi porque eles saíram de bicicleta e foram atropelados, né? Dando um passeio legal de moto, né? Ou saindo com a sua família e aí pode sofrer acidente e morreram. Não, porque foram assassinados. Um deles ainda está na UTI, né? Porque estavam caminhando, sabe-se lá a história, mas estavam caminhando na rua e o cara sai do bar e descarregou um revólver. Um morreu na hora e o outro está na UTI. E mais 3 morreram. Essa é uma realidade do mundo. Não foi assim, provavelmente a história, a vida, ou onde se envolveram, levou a isso tudo. Por isso eu quero dizer, o teu testemunho, seja ele como for, hoje tu estás aqui, o Senhor te escolheu, e isso faz toda a diferença. Então eu quero que tu coloque de pé agora, tá? Porque hoje amanhã vai ser pau, tá? Hoje amanhã vai bombar. E agora tu dá uma volta de 360 graus. E olha, não para olhar para a parede, para a luz, para o mosquito que está lá, ou, né, a aranha lá em cima, a barata. Não tem. Uma volta e olha assim nos olhos de quem está à tua volta. Só olha, bem tranquilo. Olha, dá um sorriso. Se tu fez alguma coisa errada para ele, já dá uma piscadinha, no sinal assim de que depois tu vai acertar, né? Só para isso, não é para dar piscadinha para outra coisa. Só para, se tiver que depois pedir perdão, coisa assim, né, e tal, dá aquela piscadinha, olha, beleza, tô tranquilo, o coração tá bem. Certo? Eis os escolhidos. Amém? Se porventura tu ainda não conhece o Senhor Jesus, e isso tudo que está sendo falado, não estou me identificando muito ainda. Eu quero te dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor já te escolheu. Então agora a outra parte vem comigo, que eu vou te falar, e já tem sido falado, mas o Senhor nos escolheu primeiro. Amém? Amém. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. Ele é bom demais. Aleluia. Sabe, amados, podemos sentar. E sabe, amados, isso é algo que nós não podemos de forma alguma deixar passar desapercebido. O retiro sempre nos faz bem. Sempre é importante para a vida da igreja, um tempo de comunhão, um retiro. Isso significa sair, estar fora, né? Se retirar, para meditar, para, né, refletir, para buscar mais a presença do Senhor. Mas nós não podemos de forma alguma sermos igreja que estão atrelados a programas, né? A coisa só vai bombar, né? Só vai acontecer quando eu tiver um retiro. Vou sair daqui agora, sabe, eu vou dar aquele gás todo, aquele pique, ufa, né? E vai. E tipo assim, só vou correr, né? Só vou correr. Tipo assim, metade do ano, já estou na caminhada, né? Depois, chegando lá perto de novembro, dezembro, ufa, um dia sim, 2 não, 3 também não, 4 dia, de 7, 2. Chega dezembro, ufa, carnaval, já estou pensando no carnaval, legal, ufa, parece que dá um fôlego assim de novo, vou dar umas corridinhas de novo, mas não dá. Parece que tu tem que esperar o carnaval para dar aquele bump de novo e aí vamos de novo. Mas a igreja não pode viver assim.
e isso é claro para todos, a tua vida com Deus não pode ser uma vida baseada em momentos e experiências esporádicas. Elas têm que ser diárias, elas têm que ser constantes, elas têm que, olha, se passar um canário terra na tua frente, tu tem que estar atento que Deus pode estar querendo falar contigo. Se aparecer um sapo na tua frente, não precisa pensar que é tudo maldição, né? Um sapo, aí alguém está fazendo trabalho para mim. Mas tu pode dar uma refletida. Minha vida não pode ser assim. Deus não quer que eu seja assim. Aí eu vou buscar Deus. Sabe, a experiência com Deus, ela tem que ser constante. Ela tem que nos levar a um crescimento. Ela tem que nos levar. E é importante a gente olhar assim. Por isso, tenha esse olhar. Tenha essa percepção de que a tua vida com Deus, que tu foi escolhido para viver, para frutificar, né? Para exalar a beleza que Deus colocou em ti. Qual é a beleza que Deus colocou em ti? Vamos ver. Fabrício, a beleza que Deus colocou em ti. Eu vou pedir para 10 aqui, 10 pessoas, eles vão poder dizer muitas coisas de ti. Mas eu peguei o exemplo do Fabrício, porque eu sabia que ia cair nisso. A coisa está, não é que está combinado, mas, entende? Ele fica vermelho, e aí todo mundo, é o Fabrício, dá uma risadinha. O Fabrício não vai se importar com isso. Talvez se eu pegasse o Andrino, por exemplo, o Andrino ia me descascar depois. Só me fofar ali no canto. Botou numa fria, né? Cada um tem. O que Deus tem colocado em ti? As belezas que Deus tem colocado em ti. Claro, pode ser que tu tenha um extra de beleza física. Pode ser. Não estou entrando muito nessa área. Mas as belezas que Deus tem, que Ele tem colocado em ti, que Ele tem revelado para ti, e vai revelar, essas nós precisamos conhecer. Porque quando nós falamos em fruto, eu não quero falar só sobre ministérios, ou qual é o dom, que eu tenho. Será que eu tenho o dom de profecia, o dom de expelir demônios? Olha, tem muitos dons, e eu vou entrar também. Muitos dons. E esses dons, Deus tem a fuzel. Eu gosto daquela ilustração assim, que a nossa vida é que nem assim um arquivo. Antigamente a gente dizia assim, um arquivo, né? Com prateleiras. Hoje a gente vai ter que adaptar essa ilustração, né? É que nem uma pasta no meu computador, onde está a Ginter. Eu clico ali e se abre assim diversas áreas da minha vida que Deus está aguardando. Algumas já revelou, muitas Ele ainda vai revelar, né? Então, assim é o projeto de Deus. A palavra diz que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, Ele traçou os dias da minha vida. Tu consegue imaginar isso? E eu posso viver esses dias no plano de Deus, no projeto de Deus. Eu não preciso me descabelar, eu não preciso entrar em nenhuma noia, né? Nenhum conflito daquilo que Deus quer para a minha vida. Ou daquilo dos dias da minha vida, o que eu vou viver, como eu vou viver, o que vai ser de mim ali ou lá, né? Faculdade, né? Relacionamentos. Será que eu vou encontrar uma esposa ou um marido para mim? Será que eu vou ter quantos filhos? 10, 15, 2? Eu conheci uma pessoa que dizia que ia até 11. Hoje eu acho que é 13, a última conversa. Mas eu não olhei para ela.
curiosidade. Eu estou com 48 anos. Eu tenho, desde 81, eu sigo a Jesus. Alguém já calculou quantos anos? 33. 33? Dezembro. 33 anos, né? Não? Opa! 33. Pô, eu senti um pouco mais velho. 33 anos, então eu sou 32 anos, né? Dezembro? Pô, tem muito chão pela frente. Mas 32 anos, né? Que eu conheço a Jesus e sigo a Jesus, e eu acho que ainda eu experimentei pouco de Deus. Eu acho que tem mais de Deus. Né? Eu acho que tem mais. Meu pai está com 82 anos. Eu posso pensar, 82 anos é uma boa idade. Claro que minhas filhas não querem, meus filhos não querem que eu seja como meu pai, né? Querem que eu seja um pouco mais up. Amém? Ô pai, onde vem esse amém? Aí, filho, valeu? Concorda, né? Mas tem muito chão pela frente. Amém. 48, pô, isso aí não. Vamos lá, cuidado. Vamos pirar. Então 48, 80, 32, né? Vamos pensar mais, né? Mas essa expectativa, eu quero que tu comece a fomentar no teu coração. Algumas coisas precisam ser claras na minha vida para que realmente eu ande e viva aquilo que Deus tem para mim. E para que eu possa frutificar. Eu quero falar sobre isso. Frutificar. Amém? E sabe que... Agora eu vou pegar meu relógio. Ué? Que horas é o almoço? 1h? 1h30? Mas aleluia. Abra comigo lá em João capítulo 15. Já lemos esse capítulo hoje, né? E eu quero dizer, amados, que quando a gente compreende, como vimos ontem, que somos escolhidos, que Deus nos escolheu antes, se preocupou com nós antes, planejou a cada um de nós antes. Cara, isso é lindo. E saber que Deus quer, através da minha vida, de diversas formas e lugares e maneiras, né? Pelo jeito de ser, pelas coisas que faz, né? Deus quer manifestar a sua glória. Então, sabe, frutificar, eu gostaria hoje de trazer o olhar de um outro ângulo. Não no sentido assim de trabalho, né? No sentido assim de responsabilidade, fardo, né? Tarefa, compromisso, mas um olhar de frutificar como expressão da glória de Deus, daquilo que Deus pensou no seu coração para a minha vida. Sabe, isso nos leva a um olhar diferente. O que Deus pensou para mim? O que Deus, da maneira como Deus planejou os meus dias, compreender que esse frutificar nele, frutificar através dele, vai manifestar isso, o que ele pensou, o que está no coração dele. Então eu desejar isso, eu lutar por isso, me esforçar por isso, isso vale a pena. Não me esforçar, me quebrar e me descabelar
tentando achar o que Deus quer que eu faça. Mas sim buscar e desejar e batalhar por aquilo que Deus tem no seu coração para mim. E isso, sabe, faz toda a diferença. Eu desejo mesmo que Deus esteja falando, já está falando, eu creio, mas traga a ti entendimento, te leve, sabe, a não apenas a questão de buscar um alimento no retiro, mas te leve a refletir nesse sentido. Eu faço parte do corpo, da igreja de Cristo. Aonde eu estou, a localidade onde eu estou, na igreja onde eu estou inserido, e ali Deus me colocou para frutificar. Ali eu vou ser bênção. Existe aquela frase, né? Floresça onde você estiver plantado. Esse é um outro aspecto, não é? Talvez possa se dar uma pincelada nisso, mas é um pensamento legal. Floresça onde você estiver plantado. Faça bem aquilo que Deus quer que tu faça, aquilo para o qual o Senhor te chamou e te resgatou de perto das trevas, né? do reino da morte, né? Da tristeza, da angústia, da infelicidade. Deus te tirou de lá, te escolheu e te tirou daquele lugar porque o diabo estava tentando estragar o propósito de Deus. Deus te colocou num lugar. Talvez não seja assim, não seja assado, porque lá não tem tantos jovens, ou não tem, né? Ou não tem tantas moças, ou não tem tantos rapazes, ou, né? Enfim, isso e aquilo. Mas eu quero te dizer, eu vou dar um testemunho agora. Quando eu era adolescente, 17 anos, eu comecei a orar por uma moça. Não era negra. Mas eu não pus nenhuma limitação, porque eu não tinha o braço. Eu não tenho braço desde os 3 anos. Exatamente 2 anos e 8 meses, 10 meses. Mas eu não vou contar toda a história, porque ela já... Mas então, desde os 3 anos, eu cresci, vivi, fiz tudo. Eu nunca fui introvertido. O que eu sou agora, eu era quando criança. Andava de bicicleta, caía, né? Me esfolava todo, jogava bola, eu jogava taco, eu jogava, né? Andava de rodinha. Esses eram meus brinquedos. Fazia minha carreta de lomba, fazia meus brinquedos. Bola eu só tive lá na adolescência. Criança, a gente se virava. Meu pai me ensinou muitas coisas, mas eu nunca fui para baixo. Nunca fui para baixo. Deus me chamou, eu não estava no fundo do poço, estava na piscina. Eu não estava no fundo do poço, eu não estava na pior, eu já estava entrando na pior. Mas, então na adolescência, 15 anos, né, eu tinha. Então o meu olhar assim para as moças era normal. Eu não sei como elas olhavam para mim, né? Mas eu olhava sem restrição nenhuma, né? Deus tem alguém para mim. Deus colocou muito forte isso. Eu acho que isso foi das coisas que Deus preencheu muito forte. E eu comecei a orar. Eu não sei se interessa esse assunto também, né? Mas eu não sei, os pastores, eu posso falar sobre isso? Posso? Dona Sônia, posso falar sobre relacionamento? De orar pela namorada? Não tem problema, né? Talvez seria assunto para casais, né? Para mais velhos. Mas vamos dar uma palhinha, né? Eu orava. Quando eu fui me preparar para me declarar para a primeira moça. Nossa, para você. Eu não falei nessa parte? Querida,
17 anos eu tinha. E eu cuidei de uma casa do gerente do banco. Um mês. A gente ia dormir, tipo o Fabrício, né, Fabrício? Coisa assim. O Zé que também já viveu essa. E cuidar da casa, né? Enquanto a família viaja. Um mês. Aquele mês foi bom. Aquele mês foi bom. Sabe por que, amados? Porque eu não estava ansioso. Eu não estava assim, como é que eu vou dizer? Desesperado. Eu também não estava assim, Deus, será que eu vou ter uma namorada? Eu comecei a orar, jejuar, aquele tempo que eu estava lá, cuidando da casa, orando e jejuando por aquela moça. Eu não vou falar o que. A Neiva é a terceira. Eu orei. E esse é o princípio, amados. Orar. E depois, quando tudo assim tiver, orar de novo. Mas orei, busquei ao Senhor, jejuei, e tal. Mas não era a primeira. A segunda, orei de novo. E orei só para mim. Isso é uma coisa, acho que Luciano Henrique, eu acho também. Eu só falei, eu acho, quando foi da Neiva, né? Orei também pela segunda moça que eu achava que era. Não botou no Facebook para todo mundo saber, né? Não, eu e Deus. Jejum, oração. Cara, coisa séria, né, querido? A terceira pessoa, aí fui abrir o coração. Eu falei um dia para o Ike, tu te lembra daquela caminhada? Eu acho que nós estávamos subindo ali a hidráulica. Eu acho que foi por ali. Eu disse que eu ia batalhar por ela, né? Que eu ia lutar por ela. Uma coisa assim. Ele não vai lembrar, mas eu tenho isso, o meu registro, meu Winchester, minha memória. Mas eu fui buscar o conselho de uma irmã, a Mônica, e fui abrir o coração com ela. Nós éramos como é que eu vou dizer, um grupo, na verdade, estávamos experimentando de Deus juntos, e eu fui abrir o coração com ela, porque a terceira, na verdade, não era para ser a Rita, né? Era uma outra irmã. Mas isso é problema? Tá orando. Aí eu fui pedir para ela, Mônica, o que tu acha? Eu estou orando por essa irmã. Minha amiga, Mônica. Eu quero dizer uma coisa. Por favor, quando tu for, principalmente essas áreas, assim, busca, compartilha com alguém que tu tem confiança, irmão, que tu sabe que vai maduro na fé. Só aconselho uma coisa: tem um carinha aí que eu não estou gostando muito, uma pessoa aí que eu percebo assim que tem assim, não ser um bom conselheiro. Eu vou abrir o jogo disso, tá, pessoal? Eu sei que vai talvez machucar isso aí, mas eu quero colocar isso aí um parênteses aí um pouco mais sério. Esse tal de Facebook aí, cara. Cuidado com esse cara. Esse cara aí, olha, às vezes parece ser né, dá uns conselhos legais, mas tem vezes que o cara dá umas rateadas e abre para todo mundo. Tu pensa que tu está abrindo o coração com alguém, sincero, e o cara. Cuidado com ele. Mas eu abri o coração com a irmã. Cara, isso é coisa de Deus. Por quê? Porque eu estava orando. Eu sabia que Deus ia trazer uma direção. Eu não sabia como. Por isso eu digo, eu não colocava a limitação pela questão física. Ela não era limitação para Deus. Eu disse para a Mônica, eu estou orando por uma moça. A Mônica disse,
Essa pode ser a número 2. Mais ou menos assim, não foi esse tempo. Essa pode ser a segunda. Mas tem uma. Eu não sei agora as palavras também, né, Mônica? Eu também não sei. Mais ou menos. O que ela diz para mim, ela tem alguém que já está há 1 ano orando por ti. 1 ano! Meu, não me descabelando, né? Mas eu batalhando, jejuando, orando, né? E tinha alguém orando por mim 1 ano. Pá! Mas é porque ela tinha também clareza, né? Quando eu falei para ela, ela não ia me dar um palpite furado. E não deu, né? Ela não deu um palpite furado. Vocês acham que ela deu um palpite furado? Ela disse que a Neiva estava orando por mim já 1 ano? Eu acho que não, né? Pelo menos 26 anos casado, não deu para perceber isso. Então, amados, aquilo que Deus quer e tem é para frutificar. Eu olho para trás e penso, se eu fosse me aventurar em algum outro relacionamento, ia ser uma furada. Eu podia estar no centro, mas eu não ia estar no propósito de Deus. E isso, amados, faz toda a diferença. Amém. Compreendam isso. Compreendam que nós somos escolhidos para frutificar, amados. E esse frutificar, ele precisa realmente partir e ser gerado no coração de Deus. Não desiste disso. Não entra nas noias daquilo que o mundo te oferece. Porque a palavra diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O mundo, os prazeres do mundo, eles te afastam do propósito de Deus, que é perfeito, que é bom, que é agradável, que é reto. Então, a necessidade de nós realmente lutarmos, batalharmos por ele. Amados, no capítulo 15, nós lemos ele hoje de manhã, mais ou menos eu tinha dado essa direção também para a Neiva, para que esse capítulo fosse lido. Né? Então eu quero assim, coletar algumas coisas desse capítulo. Deus colocou no meu coração focar o fruto. Até disse para o Luiz Henrique assim, não quero ser, como é que eu vou dizer, né? Tomar a frente ditar a ordem aí de quem vai ministrar o quê. Mas Deus colocou no meu coração numa manhã sobre o fruto. E há um valor, uma importância tão grande. E eu quero compartilhar um pouco, refletir um pouco sobre isso. E Deus foi dando algumas coisas, né? E eu quero poder passar isso para vocês, bem especificamente, concluindo essa parte da manhã, 1h30, né? O almoço. Tem tempo, 2 horas aí. Beleza. Mas assim, e vos designei para que vades e deis fruto. A parte central do versículo. Não fosse vós que vos escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Então, amados, é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que realmente demos frutos. Muitos frutos. Diversos frutos. Frutos que Ele tem preparado, que Ele tem cuidado, que Ele tem planejado. Frutos. Se nós olharmos na palavra, né, nos evangelhos principalmente, como Jesus falou disso? Como Jesus enfatizou a questão, né, diversas passagens, parábolas, Ele dava importância ao fruto. O que vai ser gerado na tua vida? O que vai realmente produzir a tua vida? Se tu fizer isso, se tu fizer aquilo, se tu ficar lá, nessa condição. Então, é uma preocupação de Deus. Eu me lembro daquela passagem
eu agora não separei ela, mas que o dono das terras veio e não encontrou fruta na figueira. Jesus mesmo viveu isso, né? Ele queria comer um figo e não tinha fruta. E numa das passagens ele amaldiçoou, né? Ele amaldiçoou e depois passaram, outros dias passaram lá e estava seca, porque ele tinha uma expectativa e não encontrou nada. Então o fruto é algo que estava era um ponto, um foco de Jesus na ministração. Ele diz: pelos frutos os conhecereis, né? Lá em Mateus 7,15, né? Pelos frutos os conhecereis. Ele está falando dos fariseus, né? Como é que eu vou conhecer, né? Jesus até preocupado com os seus discípulos, como é que vão saber? Pô, os caras têm aparência, né, de espiritual, né? Falam, conhecem, vivem de uma certa forma religiosamente. Mas Jesus disse: observem, pelos frutos vocês vão conhecer eles. É batata, não tem erro, é só dar a devida atenção. E não é assim, irmãos. Quando nós conhecemos uma pessoa, eu de novo não parece naquela área, mas vamos para outra. Quando conhecemos uma pessoa qualquer, né? Um colega de trabalho, né? Uma colega de trabalho, aquela primeira impressão assim, né? Pô, legal, joia, né? Pô, dedicado, trabalhador, conhece o seu serviço, mas quando tu vai em off numa janta, né? Aí tu vê, só fala bobagem, só fala palavrão, né? Bebe, fuma, né? Te dá assim tive uma má impressão, né? Esse é o fruto. É ali que tu conhece o fruto. É ali que tu conhece. Entre nós é assim também, claro, não é palavrão, bebe, fuma, né? Pô, vai chegar lá na casa do irmão, da irmã lá, bate na porta lá de surpresa, assim, tá o irmão lá com um copo de caipira na mão, né? Ou cigarrão, né? Ou tu nem bate na porta, tu já escuta de lá, na rua lá: vai tomar banho! Eu te disse para não ligar! Claro que isso é som, né? Ilustração. Não estou referindo a ninguém, mas isso é fruto. Também é fruto. Então, o Senhor tinha preocupação com isso. Olha o fruto que tu vai dar. Qual é o fruto que vai sair da tua boca? O que está lá na tua mente, no teu coração? Porque isso é que vai produzir fruto. Não é o tipo de cabelo que tu usa ou não usa. Ou não usa. A cor das unhas que tu vai pintar, né? Ou se tu está usando tal roupa ou não, se é grife ou não. O fruto não está nisso, amados. E Jesus bateu nessa tecla de frente. Cuidado. Ele falava aos discípulos: cuidado. Você diz: pelos frutos vocês vão conhecer. Dá um tempinho. Tu vai ver como aumenta a lista de oração, né? Quando a gente conhece o irmão ou a irmã. A gente não conhece as pessoas para desprezá-las, para rejeitá-las. Eu acho que Deus coloca as pessoas na nossa vida, sabe para quê? Ou para que ela ore pela gente, porque ela conhece as nossas falhas, ou para que a gente ore por ela, não é? Não é assim? Que coisa linda! Qualquer pessoa, Deus coloca um do lado do outro, às vezes, para sermos instrumentos, para sermos forjados. Quem será que tem cara de serrote aí? Quem tem a cara de serrote?
Quem Deus já usou como serrote na vida do irmão? Vamos ver? Dá um exemplo aí. Alguém tem um exemplo? Que tu precisou cortar fora. No conselho, né? Na exortação, com amor, mas às vezes Deus precisa usar o serrote na nossa vida, né? Mas o serrote não era para isso que eu queria ilustrar. Mas Deus usa. Então, a importância de Deus, o valor que Deus dá para o fruto é muito grande. Olha no versículo 8. Diz ali: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, glorificar a Deus com o nosso fruto. É como eu disse antes, né? O que Deus tem planejado para que Ele possa ser glorificado através da nossa vida. O fruto tem um grande valor, amados. Não pensa que, eu vivo a minha vida como eu quero, e não me interessa quem está à minha volta. Não interessa, né? Meus pais, não interessa meus irmãos, não interessa. É eu e mais eu. E se aparecer alguém, é eu também. Não é assim. O corpo precisa ser edificado. E Deus se preocupa com o fruto para ser glorificado. Olha, veja só a parábola do semeador. Ele conta a parábola do semeador, Jesus conta a parábola do semeador, preocupado para falar sobre a terra. A terra seca, na beira do caminho, a terra cheia de espinhos, a terra que no meio do caminho, e aqui tinha pedras, né? No fundo dela. Ele conta os exemplos falando sobre o nosso coração, querendo exemplificar o nosso coração. Mas no final ele diz assim: ele diz que a terra boa produzia 30, 60 e 100 por um. Jesus olhou o fruto. Nas outras terras ele não falou sobre o fruto, mas naquela a terra boa, ele olhou: opa, a terra boa vai produzir fruto, porque as outras não produziriam fruto. Ele não tinha expectativa de que nas outras ele iria produzir fruto. Quando fala dos talentos, que é uma coisa interessante, aquela parábola que ele fala dos talentos, para um ele deu 10, para outro deu 5, para outro deu 2 e para outro 1. Coitado do que recebeu 1. Deveria ser um cara assim, sem muitas aptidões. Não diz nada disso, só diz que ele recebeu um talento. Eu não sei assim, quantos talentos eu recebi. Imagino que sejam muitos. Não que eu estou meio cara. Mas eu me contento com aquilo que, sabe, eu estou contente com esse talento que eu recebi, que eu creio que tem sido, tem frutificado. Eu procuro conhecê-lo e conhecer os outros também. Então, se é um talento, tá bom, obrigado, Senhor. Porque a ênfase não está na quantidade de talentos, mas está no que tu fez com ele. E a preocupação de Jesus ao falar disso era: faça. Ele diz assim: olha, se tu tivesse colocado esse talento no banco, ele ia render juros. Mas nem isso tu fez, tu enterrou ele. E consequentemente não deu fruto. E o que Jesus diz? Ele pegou, disse para o dono disse lá para dar para o que tinha 10, o que tinha mais. Poxa, o cara já tem 10, ainda vai tirar do pobre, coitado, que tem 1. Qual é o significado, irmãos? O dono simplesmente viu assim: opa, aquele que tem 10, que tem muita coisa para fazer, ele vai poder fazer com 11 o que ele faz com 10. Então vale a pena dar esse talento para ele, porque ele vai fazer frutificar, porque ele está pilhado, porque ele está focado. Então a preocupação é daquilo que vai frutificar. Deus está preocupado com isso, não no sentido assim de estar cobrando ou de dar uma dura, mas compreendam, amados,
Ele nos deu tanta coisa com propósito. Então vamos compreender isso. Ele se importa com o fruto na minha vida. Deus está preocupado com aquilo que eu faço e não faço, ou deixo de fazer. Vamos estar atentos a isso, amados. Um outro aspecto que eu gostaria de salientar é o que diz ali nos versículos 4 a 7. Diz ali assim, eu creio que assim, a essência, né, de eu frutificar. Diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, que ele falou no versículo 2, e secará. E o apanho, lanço no fogo e o queimo. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Amados, esse permanecer no Senhor é que é a chave do negócio. Eu quero dar fruto. Tu tem a disposição, tu compreende que é importante para Deus, então permanece nele. Agora, o que envolve esse permanecer, amados? O que envolve esse permanecer? Opa, eu entreguei minha vida a Jesus lá em 1981, 18 de dezembro de 1981. Foi o dia que eu me converti. E está feito o negócio. Já assinei o contrato com Deus. Eu sou agora discípulo de Jesus. Tá tudo em ordem. A papelama, tudo em ordem. Agora é só viver a minha vida. Vou desfrutar de algumas bênçãos. Vou viver conforme o vento me levar e assim por diante. A vida de Deus é isso aí. Eu compreendo que é isso aí. Não. Se eu me limitar apenas a 1981 e achar que só lá que foi o tempo do avivamento, derramar do Espírito Santo, eu vou estar simplesmente limitando o agir de Deus e colocando o plano de Deus numa caixinha, achando que Deus tem mais para mim, achando que as promessas de Deus são abundantes para mim, conhecendo isso, mas eu não estou vivendo em fé nessa abundância, porque eu estou limitado àquilo que eu experimentei apenas de Deus lá, ou em alguns outros momentos. A constância, amados, o permanecer, é muito interessante que a poda, não sei quem já presenciou e já viveu a poda da uva, mas a poda da uva, ela tem alguns aspectos, por isso que Jesus usa muito a videira. Ela precisa ser podada. Se tu não podar ela vai virar trepadeira. Aliás, vocês querem um exemplo? Bom, depois aqui adiante tem uma parreira de uva que virou trepadeira. Um pouquinho. Ali adiante. Daí observe que ela simplesmente não foi podada e não foi cuidado. Cresceu isso, as trepadeiras cresceram, estão misturadas ali. Então o pé de uva necessita anualmente que seja podado. E a poda ela tem seus mistérios. Ela tem que ser feita em agosto, na lua cheia. Não é superstição, são coisas da natureza mesmo. E ela tem que, quando tu vai podar, não é só pegar e desgalhar ela. Tu tem que, no ramo principal, existe um ramo principal. Vamos ver o que é o ramo principal. E
desse ramo que é a videira, saem outros ramos. Eles vão criar uma consistência. Se tu pegar um pé de uva para ser plantado, tu vai ver que é uma vara, tá? Tem alguns galinhos assim. Tu planta ela e ela começa a dar ramas. Essas ramas tu vai direcionar, aí tu vai montar a tua barreira. Essa barreira, se quiser depois as dicas eu dou como não fazer, tá? Eu fiz uma lá que não deu certo, mas tudo bem. Tu vai direcionar aquelas ramas que saem da videira, daquele galho. Aquele galho, amados, aquele que tu plantou no início, aquilo parece seco, e ele vai continuar assim. Se tu vai ver no pé de uva, aquela rama, aquela é a videira, os outros são as ramas, e que tu vai podando. Depois dessas ramas, elas ficam semelhantes à videira, é uma continuação dela, é que vai sair os galhos que vão produzir. Então ali tu vai cortar 2 gomos, sempre 2 gomos, tá? Agosto, lua cheia, tá? E tu vai, cara, eu fiz uma poda excelente esse ano. Eu não colhi nada, mas eu fiz uma poda excelente. Não, é verdade. O meu problema, eu já cortei o pé de uva, porque eu plantei no lugar errado. Eu não fui muito sério no meu plantio. Eu quis fazer um tipo de plantio, mas eu não me preocupei com alguns detalhes. Então eu tive que tirar ela, porque ela começou a só virar só folha, né? E aí começou a sufocar as outras plantas que eu tinha lá. Uma hora que vocês forem lá em casa eu vou mostrar. Agora não dá para mostrar porque eu já cortei. Não podei elas, eu cortei. Mas é muito interessante a poda da uva. É legal de ver. Se tu tiver oportunidade, vai para Caxias. Vai para Caxias. O pessoal do Caxias, desculpa, eu podia ter dado a oportunidade que vocês falaram, né? Devem ser conhecedores exímios da poda da uva. Né? Alguém se identifica? Não, já falei também. Não, agora. Mas, amados, esse permanecer, ele envolve a nossa vida. Se eu quero seguir Jesus, eu preciso permanecer em Cristo. Esse permanecer em Cristo, ele acarreta uma série de coisas. Ontem o pastor Luiz Henrique falou sobre isso, né? Que nós somos escolhidos, chamados, e trouxe vários princípios importantes desse permanecer, né? A vida com Deus, eu preciso compreender e conhecer. Eu falei isso já, né? Eu tenho que compreender e conhecer para quê, aonde que Deus quer que eu seja frutífero, da maneira como Deus quer. Isso é um desafio. Isso não é uma coisa assim que vem num livreto, né? Ao me convertir, e aí tu ganha um livreto assim de como manual, né, de crente. Né? Agora tu vai fazer isso, seguir aquilo, vai acontecer isso na tua vida, daí tu vai fazer assim, assim, assado. E se tu, né, quando tu for orar por aquela situação, aquele parênteses, né? Aí tu vai ter que fazer assim, assim, assado. Aliás, essa foi minha experiência que eu contei, hein, pessoal? Cada um de vocês vai ter outras experiências, não estou dizendo que isso é a regra geral. Então cada um vai viver o plano de Deus, o propósito. Por quê? Porque tu vai permanecer em Jesus. Então, se tu tem que levar uma coisa para casa desse retiro, tu precisa levar essa palavra: permanece em Jesus. Não cria noia. Não cria, mas eu não posso fazer assim, não posso fazer assim. Porque tu acha que é assim, mas eu acho que é diferente. E aí tu começa a entrar em noia com o propósito de Deus para a tua vida. Não. Nós temos ferramentas tão importantes que querem nos levar ao crescimento, à maturidade espiritual. Ferramentas. Vocês já viram onde eu vou chegar, né? Hoje eu fui mais leve, mais delicado, né? Mas ainda não vou chegar às ferramentas. Por que, irmãos? Porque esse permanecer precisa ter seus cuidados, certo? A vida com Deus precisa ter cuidados, né? Como é importante. Eu acho uma coisa, em primeiro lugar, a pessoa que se converte, primeira coisa que acontece nela é uma beleza, um esplendor, um brilho na vida dela. Se tu quer ver uma pessoa
que fez oração de entrega, se tu quer ver se realmente ela foi sincera, acompanha assim durante um mês, tá? Um mês. Se tu não vive com ela diariamente, né? Mas assim, um mês assim, para quê? Para tu começar a perceber o brilho de Jesus na vida dela. Tu vai notar isso, não é assim? A pessoa se converte, cara, se antes ela tinha barba, ela tira a barba. Não. Se antes ela era meio fechada, ela começa, tu vai ver, ela começa a dizer, olha, eu tive essa experiência com Jesus, olha, eu falei de Jesus, né? Aquela pessoa lá me veio perguntar o que está acontecendo contigo, né? E sabe, tu percebe que ela está tendo experiências pequenas, coisinhas simples, né? E se tu é amigo dela, assim, que tu está próximo dela, tu tem que vibrar, ela vai chegar a dizer assim para ti, pá, eu tinha uma prova difícil, e eu pensei, nem vou conseguir dormir. E ela disse assim, pá, mas eu orei para Jesus. E no outro dia, a professora não veio. Que coisa linda! Não veio! Eu bati a raia dela. Não é tão drástico, né? Mas, por favor, às vezes acontece, né? Vai dizer que já tem uma experiência assim, né? Mas assim... Mas tem que vibrar. Não, é experiência, uma coisa parece, né? Eu me veio um exemplo assim agora, mas não é isso mesmo. Sabe, a pessoa que se converte, Deus dá um brilho nela, um dia legal nela, ela começa a perceber o agir de Deus, as coisas de Deus. Então, amados, esse brilho, essa presença de Deus é que eu quero enfatizar. Há muitos detalhes, muitas coisas que precisam ser ordenadas na nossa vida. Talvez hoje Deus vai te falar, esse retiro Deus vai te falar. A gente vai tocar nessas questões, eu não sei, né? O Luiz Henrique ontem falou de alguns aspectos, o estudo da palavra. Eu gosto muito, sabe, o Rick e o Jorge, tá? Desculpe, às vezes eu falo Rick, é porque é eu e ele, sabe? Mas eu quero honrar a vida, né, do pastor Luiz Henrique, do irmão Luiz Henrique, do meu amigo Rick, né, do meu discipulador, porque ele é importante para a minha vida. O Jorge, pastor Jorge, ele perseverou antes do que eu. Quando Deus estava trazendo mover, né, ele foi que abraçou junto com o Luiz Henrique. E quando eles ministram, é isso que eu queria chegar, né? Eu ia começar a dar umas palhinhas aí, mas o que eu quero dizer. Quando eles ministram, os dois ministram, eu e o Nestor ministramos também, né? Nós temos uma característica diferente, mas os dois ministros, eles são profundos na palavra. Isso me faz bem, me desafia. Eu acho que eu ainda tenho, nesse aspecto de frutos, né, de talentos, de dons, eu ainda preciso descobrir isso. Mas eu não sou tão profundo assim como eles são. E eu acho isso tremendo, amados. Porque ontem o Luiz Henrique falou sobre a palavra, ser profundo na palavra. Nós temos que sair do nível do devocional apenas. Como é que está isso na tua vida? Ou a Bíblia ainda é um enfeite de cabeceira? Mas, amados, permanecer envolve isso também. Permanecer envolve a oração. Permanecer envolve a comunhão com Deus. Permanecer envolve a vida da igreja, o servir. Tudo isso é importante. Eu te pergunto, como isso está sendo na tua vida? Como tu está servindo ao reino, ao propósito de Deus? Tu está fazendo a tua parte, tu está te dedicando, tu está indo em busca.
eu ainda não sei. Mas vai em frente, busca. Mas eu quero hoje dar uma outra ênfase. É naquilo como Deus age com a gente. Sabe? Agora eu entendi porque tem uns já pescando aí. Eu não estou falando de pescaria, pessoal. Eu estou falando de dar fruto. Não é pescaria. Se é pescar, é outro tema. Mas é dar fruto. Desculpe, Bob, não quis te assustar. Tá? Também não era para ti, Bob. Eu só estou te usando assim para alguém não pensar que ele está falando dele. Entende? É liberdade, Bob. Liberdade. Não é que está pescando. Já está limpando o peixe, mas tudo bem. Liberdade é demais, né? Mas, amados, o cuidado de Deus com a nossa vida, esse cuidado, o permanecer nele, é a preocupação de Deus por nós. Tu estás disposto a essa preocupação, a esse cuidado de Deus na tua vida? Ou tu estás te colocando de lado, fugindo daquilo que Deus quer fazer na tua vida, da maneira como Deus quer usar a tua vida? E eu quero enfatizar, isso aqui me veio, essa ilustração me veio, porque eu acho bonito, Buxus. Isso aqui parece uma moita mesmo, né? E eu te digo, isso aqui há anos atrás não tinha valor. Isso aqui a dona Sônia vai se lembrar, isso aqui era, como é que se chamava aquela, para fazer a cerca viva, né? Era da família, não sei se é bem isso aqui, mas eu acho que era isso aqui, né? Que agora virou uma planta ornamental caríssima. Isso aqui custa, eu paguei 15, eu paguei para isso aqui. Porque eu chulhei, né? O artista estava junto. Mas tinha umas de 56, né? Sim, tinha umas mais. É porque essa aqui não está podada. Ela não está podada. Ela parece que não tem muito valor. 15 reais. Eu acho caro. Eu não sou assim, eu gosto de plantar, mas eu não planto qualquer. Eu planto coisas mais baratas. Mas eu aproveitei, já que estava assim, depois eu vou levar para casa e vou plantar ela. Mas eu queria dizer assim, o cuidado de Deus com a tua vida. Pensa nisso. Ele te escolheu, para frutificar, mas Ele quer cuidar da tua vida, para que realmente o fruto seja um fruto que permaneça, um fruto que vai se revelar, não uma coisa que fica meio oculta, e aí acontece que nem os figos. Quem é que foi? O Léo, foi tu que foi ver os figos, né? O Léo disse que essa semana veio aqui, foi a semana passada? Domingo passado vieram aqui e tinha um monte de figo, não maduros ainda. E ele foi ver, sexta-feira, tudo já bichado, comido pelos sabiás. Uma semana. Ninguém se preocupou em ir lá colher. Dá uma olhada depois, mais uma coisa para olhar, tá? No pomar ali. Que é um pé de figo, é lindo de ver. Eu fui lá, lindo de ver aquele figo. Vontade assim de colher ele e comer. O Léo tentou fazer isso, né? Não conseguiu, porque estavam bichados. Passou o tempo, ninguém cuidou. O cuidado de Deus com a nossa vida, amados, é intenso, constante, e nós precisamos estar dispostos a esse cuidado. Então assim, a primeira coisa, eu não sei se todos estão vendo, mas eu botei umas britas aqui para mostrar assim, que essa terra não é boa. Uma planta não pode ficar nesse vaso. Ela precisa ser transplantada para um outro ambiente. E é legal, buxus, é joia para ti trabalhar. Sabe, tem buxus que tem 3, 4 andares. Tem gente que faz desenhos, figuras nos buxus. É legal. Quem tem tempo, quem tem paciência, né, e tal. Mas Deus tem. Deus tem. Se Deus quer te fazer dar frutas, flores, Deus vai ter paciência contigo. Tu acha que não? Deus vai. Né? Não te preocupa com isso.
Mas, amados, o que Deus muitas vezes faz é ter que tirar a casca, né? Tem que tirar a casca. Tem que tirar a casca. Viu? Essa casca aqui é dura, às vezes é dura. Às vezes é dura, né? Alguém tem um testemunho para dar, assim, que foi uma casca dura para Deus? Mas certamente o teu testemunho, se tu estás aqui, tu vai poder dizer: eu fui na casca dura, mas Deus teve paciência comigo, né? Nesse aspecto, a gente não precisa se preocupar com Deus. Ele não se importa com casca dura. Mas Deus olha muito mais adiante. Rapaz, como esse bucho tem raiz. Quando precisar de ajuda, eu vou pedir, tá? Não se preocupe. Tá aqui. Sabe o que acontece às vezes? Eles plantam com argila, prendem a raiz com argila, e aquela argila, ela endurece a tal ponto que não adianta estar molhando. Se tu vai dar água nessa planta assim, ela pode, tu pensa, estou dando água é o suficiente, mas aquela argila, ela endureceu tanto lá dentro, sufocou as raízes, e a planta vai definhando. Não foi vocês que tiveram essa experiência? Léo e Esther, né, naquele curso? Não foi isso? O André Blasi tinha uma daquelas taquareiras, sabe? Na casa dele. E é lindo. E em meio ano aquela taquareira definhou e morreu. Aí ele foi lá, né? Cavocou. Ela estava dentro de uma argila e ainda tinha uma tela ao redor daquela argila, dura, nem pedra. A planta vai morrer. Deus se preocupa com isso. Agora, não tem dureza para Deus. Não tem dureza. Então, amados, a primeira coisa que Deus se preocupa é cuidar da planta. Não é a poda. Não é a poda. Pode estar certo disso, que Deus, antes de querer tratar alguma coisa na tua vida, Ele vai se preocupar em que tu estejas no lugar certo. E ali tu vai ter a possibilidade de frutificar. Então, vamos dar vamos ter essa preocupação de permanecer no Senhor. Te esforça para isso, com todos os recursos que Deus te dá. Tu tem disponibilidade talvez tu seja uma pessoa que já está trabalhando num ritmo de trabalho, estudo, né? Faculdade, coisa, aquilo é tão intenso, parece que tu não tem tempo para Deus, né? Parece que não sobra tempo para ti ler a palavra, orar. Mas eu quero te dizer que mesmo nisso, mesmo em meio a todo um ritmo, tu vai encontrar tempo, porque Deus vai te dar esse tempo. Deus vai te fazer achar esse tempo, sem dúvida. E eu quero te dizer, tu precisa de te dispor para isso, é estar realmente com vontade de permanecer no Senhor, estar bem vinculado a Ele, bem fortalecido nele. Então, o Senhor se preocupa, Ele quer ver a tua vida frutificar, Ele quer, e certamente Ele vai fazer de tudo. A dureza, a tua teimosia, eu vou te dizer, ela só vai ser instrumento se tu colocar isso nas mãos do diabo. Deus não nos chamou, não nos colocou, né? Na verdade a palavra diz que nós fomos enxertados. Deus não nos enxertou, né, na videira, perfeitinhos. A palavra diz que nós éramos erva brava,
e fomos enxertados. Quando ele fala para Israel, nós fomos como erva brava, enxertadas na videira. Então, Deus não fez uma seleção, não faz uma seleção assim, opa, esse aqui tá bom, esse aqui tem um coraçãozinho mole, esse aqui vai ser fácil de tratar. Opa, aquilo lá é dureza, eu não quero pedreiro para mim, fica do lado. Não, Deus não faz essa acepção e Ele não se preocupa. Quantos podem dar testemunho disso? Amém. Quantos? Eu imagino que tem alguns aqui que podem dizer, Deus teve que usar, como é que chama aquele aparelho? Britadeira, aquilo, né? Rompedor, para chegar no meu coração, para chegar naquele sensível coração. Se teve que usar, amém, porque certamente Deus chegou lá naquele sensível coração. E aí, então, amados, Deus cuida de nós, né? Deus cuida de nós. Aí Ele põe uma terrinha, né? Faz um monte de sujeira, mas tudo bem. Deus é bom. Uma terrinha boa, amados. Uma terrinha boa. Deus se preocupa com isso. Ele nunca vai te deixar na rapa, na terra seca, na terra dura. Deus se preocupa com isso. Mas nós precisamos estar ligados a Ele. Aí, vamos dizer que está bom assim de terra, mas o ideal é um pouquinho mais, tá? Mas aqui, senão eu vou ficar. Ela tem que estar firme, tá? Ela tem que estar bem firmezinha. Aí tu pensa, não, tá bom. Tá bom. Para Deus tá bom. Não, para Deus não tá bom. Deus vai querer sempre melhor. Então tu também tem que ter esse entendimento que Deus quer o melhor. É uma planta com um propósito ornamental, não é para dar fruto. Búxios não dá fruto. Não pense que isso aqui vai dar fruto. Não vai dar fruto. Tá? É ornamental. Mas eu também não tinha como botar uma laranjeira aqui, porque não é época de dar fruta. Tá? Então eu simplifiquei a coisa. Eu quero dizer assim, Deus se preocupa. Tá? Deus se preocupa. Mas eu tenho que botar um pouco mais de terra. Isso aqui eu acho que eu até já vou levar para casa pronto. Né? Já está feito aqui. R$50, tá? Isso. Meu amigo, é mão de obra aqui. Mas eu quero dizer, amados, que nós temos que dar essa oportunidade para Deus. Nós temos que nos, permitir que Deus complete o seu propósito. Por isso nós temos que permanecer nele. A palavra diz, quem permanecer, ele se dará muito fruto. E aí então, um acabamentozinho, aliás, primeiro, eu acho que aqui talvez dói um pouquinho, né? Quando Deus tem que dar aquela ajeitadinha, né? Até aqui foi tudo muito bom, legal. Claro que a gente acha que isso aqui está bom. A gente acha que esse vaso aqui está bom. Deus, está bom assim, está tudo legal assim, não é? Eu tenho meu trabalho, tenho meus estudos, eu tenho até objetivos, né? E a gente se contenta. Mas eu quero te dizer, nenhum floricultor, ninguém vai deixar a planta nesse vaso aqui, porque esse vaso aqui não foi feito para colher a planta. Isso é um provisório. É que nem naqueles saquinhos. A gente tem que transplantar, toda a planta tem que ser transplantada para que ela realmente fique bonita. E aí tu termina, né? Deus vai lá e faz um acabamentozinho. Mas que coisa linda, né? Deus vai curtir aquilo que Ele te planejou. Mas, amados, isso aqui é resultado de quê? De permanecer nele. E se não permanecer nele, eu não vou compreender e não vou conhecer aquilo que Ele tem para mim. Tu quer conhecer isso? Tu quer saber? Tu acha que ainda não vi isso acontecer? Eu já tenho talvez 5, 10 anos
de conversão, eu não vi a coisa acontecer. Talvez tu tenha um mês e já está preocupado, pô, mas quando a coisa vai acontecer? Quando as coisas vão acontecer na minha vida? Eu quero apenas que tu compreenda, amados. A minha ênfase vai ser essa. Tu precisa permanecer no Senhor. Tu precisa estar profundamente ligado a Ele. Tu não pode ser um ramo que está só de enfeite. Porque olha o que ele diz no versículo 2. Todo ramo que estando em mim, o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Estranho, não é? O ramo que permanecer em mim, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então nós temos que estar atentos a essa palavra. Nós vamos chegar a ela ainda, tá? Para finalizar, eu quero chegar a essa palavra. Eu preciso permanecer nele, mas eu preciso compreender que há algo de Deus para a minha vida. Eu não posso ficar num estado latente, num estado passivo, né? Eu preciso estar ligado a Ele, mas sabendo que isso é que vai gerar frutos na minha vida. Amém? Amados, eu vou ter um outro momento, tá? Eu vou para outra parte. Eu não vou mexer nada disso aqui, tá? Eu prometo que eu vou deixar bem assim como ela está, tá? Claro que na próxima etapa ela já vai valer R$100, tá? Agora sim é 50, mas tudo bem. Mas a próxima, então, se alguém quiser dar um lance agora. Mas guardem isso no coração, amém? Guardem isso no coração. Ou seja, Deus se preocupa com a tua vida. Deus quer que tu frutifique tremendamente, abundantemente. Tu não é só os outros que vão frutificar. Não te preocupa com isso. Deus está preocupado e quando Deus está preocupado, a coisa vai acontecer. Mas permanece. Dá valor àquilo que tu tens. Dá valor ao tempo que tu tens disponível. Se tu tem 1 hora para estar com Deus, valoriza isso. Se tu tem 15 minutos, valoriza isso. Busca o Senhor, busca a vida da igreja, a vida do corpo. Não pense que tu vai crescer na fé, fazendo programas paralelos, né, longe do corpo, né? Não pensa que isso vai edificar, vai crescer e vai compreender aquilo que Deus tem para ti, porque tu pode correr um risco, amados. Tu está fazendo a coisa pela tua força e não vai frutificar. Eu quero entrar depois nesse texto ali que eu li antes, do versículo 2, porque existe um outro aspecto que é importante, que faz parte desse cuidado de Deus, mas que envolve áreas da nossa vida, tá? Porque como ele está, é beleza, mas ele ainda parece uma moita. Ele ainda parece uma moita. E Deus não nos chamou para ser moitas. Guarde isso. Deus não nos chamou para ser moitas. Deus nos chamou para sermos umbursos. Há uma grande diferença entre uma moita e um buços. Que o Senhor esteja guardando teu coração nesses dias. Amém? Vamos colocar de pé? Todos deram uma esticadinha, que a Cláudia se esticando ali. Eu até senti